Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao Conversa na Janela, o podcast onde a gente faz uma fofoca boa falando da vida, de negócios e do resultado dos outros. Eu sou a Larissa e hoje eu vou te contar uma fofoca sobre como empresas devem fazer gerenciamento de crise. Já começa curtindo e seguindo para não pegar a fofoca pela metade. Senão você vai pegar a conversa na janela e não vai... Não, errei. Não era isso, né? Esqueci da introdução, né? Inventei ela e daí não lembro como que ela é. Já começa curtindo e seguindo para garantir a fofoca inteira. Senão você vai pegar a conversa na janela pela metade e depois não vai entender nada. Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como fazer o gerenciamento de crises. Esse episódio está sendo gravado no final do primeiro semestre de 2024, então a gente está vivendo uma catástrofe no Rio Grande do Sul e muitas empresas têm dúvida de como se comportar num cenário de crise, um cenário desafiador. Porque uma crise, um acontecimento que invade a sua rotina. Então, geralmente você ou a sua empresa não está preparado para resolver isso. Uma crise vai te jogar na parede e te chamar de lagartixa, ela vai te tirar do eixo. Então, como que a gente faz, quando que o gerenciamento de crise começa? É na antecipação, tendo um plano de gerenciamento de crise, porque ela vai invadir a sua rotina, você não vai estar preparado, mas se você tem um plano para isso, você vai estar mais consciente do tipo de decisão que você vai tomar, de como entender os seus valores, a conexão com a sua marca, isso também vai ser útil para você fazer o gerenciamento de uma crise. Então, primeiro ponto. Quem faz parte de um comitê de gerenciamento de crise? A alta liderança da empresa, o dono ou os donos do negócio, as lideranças responsáveis pelos canais de comunicação interno e externo. Então, no externo a gente tem o marketing e no interno a gente tem o RH, o agente de gestão, dependendo de como for a estruturação da sua empresa. E se for uma empresa maior, a gente pode incluir nesse comitê também a área jurídica e também a área de tecnologia. Qual que é o papel desse comitê? Mapear possíveis desafios, possíveis crises. Vamos de exemplo, a reclamação de um cliente, um produto ou um serviço que deu defeito, ou como a gente está vivendo agora, né, uma catástrofe de âmbito nacional, de alcance mundial, na verdade, né, porque está sendo extremamente difícil. Então, mapear possíveis crises, principalmente dentro do negócio, mas também do que pode vir de fora. Então, uma fala polêmica de uma liderança do negócio, um comportamento, um post errado de um cliente ou de um profissional, tudo isso podem gerar crises. É importante que você mapeie os impactados para poder fazer essa gestão. O foco de você estar preparado para gerir uma crise é estancar, é ação rápida, ação imediata, prevenir que erros graves aconteçam de novo e ter uma rápida tomada de decisão com uma comunicação alinhada com os seus valores, com a sua marca. Primeiro, não ignore, seja proativo, não espere um cliente reclamar, um funcionário perguntar ou alguém vir cobrar algo de você. Então, seja em qualquer cenário de crise, seja proativo, tome a iniciativa de agir baseado nos seus valores. Não é a hora de impressionar, não é a hora de ser criativo, é a hora de ação imediata. É como se uma criança está brincando no balanço e ela cai e se machuca. Você não vai fazer uma pesquisa e se reunir para entender qual é o melhor médico da cidade, você vai tomar uma ação rápida. Então esse é o objetivo de um gerenciamento de crise. Outro ponto é ser consistente e coerente na sua comunicação. Não dá pra gente comunicar no momento de um gerenciamento de crise, seja qual for ele, de pequeno, médio ou grande porte, você tem um tipo de comunicação num canal e uma comunicação completamente diferente em outro. Então, por isso a gente tem que conectar a comunicação interna e externa e preparar as pessoas, principalmente que estão envolvidas no atendimento do negócio, para que elas saibam como se comportar. Então, reclamação de um cliente, por exemplo, né, algo que seja mais comum a qualquer área de negócio. Essas pessoas precisam estar preparadas. E se um cliente reclamar? E se ele te tratar mal? E se o cliente faz uma publicação, enfim, complicada? Como que essas pessoas vão se comportar? Isso tem que estar previsto. E não tem que estar previsto para você impressionar ou para você ser mega criativo ou para você aproveitar o hype de qualquer coisa. Não, é o momento de estancar, de agir rápido. E quanto mais preparado essas pessoas estiverem, melhor. Fora do Brasil, onde a gente tem outros países como Estados Unidos, China, que enfrentam outros tipos de catástrofe, né, mais recorrentes, vamos dizer assim, do que o Brasil.
A gestão de catástrofes climáticas são treinadas no dia a dia, é algo comum, então isso vai ficando muito simples, porque elas treinam isso com frequência, né? Você está trabalhando e de repente tem um alerta de lockdown e você tem que se preparar para aquilo. Então as pessoas ficam mais familiarizadas e sabem como se comportar numa crise. Esse é o objetivo. Outro ponto é ser consistente com a sua marca. Então é um momento onde você tem que preservar. Uma empresa que está preparada para o gerenciamento de uma crise, ela mostra a sua humanidade. Então é um momento onde você de fato mostra o que é a sua marca e você consegue criar relações de longo prazo com os seus clientes, com os seus colaboradores também. A gente tem um exemplo da Gillette, ela fez uma campanha falando sobre a masculinidade tóxica e muitos homens reclamaram da propaganda e começaram um movimento de boicote por conta de não gostar dessa propaganda da Gillette. E a Gillette se posicionou de uma forma extremamente firme, falando sobre o que ela defendia, sobre canais de ajuda para homens repensarem a sua postura, e nisso ela ganhou o fortalecimento de marca. Então, gerir uma crise não significa fazer aquilo que as pessoas estão pedindo. Gerir uma crise significa ser coerente com a sua marca, com os seus valores e valores éticos e morais também, e agir de forma rápida, de acordo com tudo isso. Um cuidado muito importante também no momento de uma crise é que a gente fica focado em estancar o problema. E os nossos olhos ficam voltados para agir no momento do ápice e a gente esquece de monitorar depois. Não quer dizer que a ação que você tomou no momento da crise foi a melhor, por exemplo. Pode acontecer qualquer tipo de consequência, então você precisa monitorar. Nesse cenário agora onde a gente está vivendo, muitas marcas influencers lançaram promoções ou lançaram ações de marca ou dentro do negócio falando se o cliente fizer tal coisa, a gente doa tanto. Então, nesse momento, você não pode ser oportunista, não pode soar oportunismo, porque uma coisa é você cometer um erro dentro do seu negócio que não implique em erros, enfim, falhas éticas e morais, como foi o caso da Stone no carnaval agora de 2024, em que uma social media publicou um story que estava no carnaval, algo assim, e a Stone aproveitou aquilo para fazer um movimento já durante o carnaval. Então foi uma falha simples, um erro humano, não teve nenhuma complicação. Agora, você cometer um erro ético, uma falha ética, uma falha moral, ou algo que crie uma interpretação diferente daquilo que você quis comunicar, isso sim exige uma consistência de comunicação. Então, por isso não pode soar como oportunismo, é estancar. Você vai gerar negócios, você vai construir autoridade sobre a sua marca fazendo outro tipo de ação. No momento de uma crise, não. No momento de uma crise é estancar e agir rápido. Quando você vai fazer a gestão de uma crise, é importante você, além de padronizar a comunicação, o tom e os canais, você eleger um porta-voz. Então, quem que se comunica com o cliente, quem que se comunica com o público externo, quem que fala com os colaboradores, eleger um porta-voz para esses canais e o tom de comunicação. Se isso tudo está previsto em um plano de gerenciamento de crise, fica muito mais fácil quando algo que sair do contexto acontecer. Então, um cliente reclamou, como a gente se comporta, quem são os impactados. Um profissional teve um tipo de conduta que não é aprovado pela empresa, como que a gente reage, como que um desligamento acontece, como que a gente conduz após. Tem uma catástrofe dentro do meu estado, tem uma catástrofe dentro do país, tem uma catástrofe no mundo. Como que a gente reage? Quais são os canais de comunicação? Gerir uma crise também faz parte do código de cultura da empresa. Uma marca fala muito sobre quem ela é quando ela resolve um problema, não só quando ela está executando algo que é o certo e o padrão. Então, é extremamente importante esse comitê de gerenciamento de crise, esse plano de gestão de crise, seja para pequenas crises como um conflito interno ou médias crises como um conflito com o cliente ou algo que vai para a rede social, ou como algo maior com um tipo de uma complicação dentro do estado, do país ou do mundo. A gente vai olhar não para oportunidades ou não para a hora de fazer resultado, entender sobre seus valores, entender sobre quem você é,
para que você consiga ser firme e consistente de acordo com o porte da sua empresa, de acordo com o que está ao seu alcance fazer, e treinar os profissionais de atendimento para saber como se comportar num momento como esse. No momento de gestão de crise, tem muitas empresas que ficam, eu estou falando isso de um âmbito maior, tá? Crises externas, como essa que a gente está vivendo em 2024. As empresas terem medo de usar a sua influência e achar que isso é autopromoção. Mas se você tem um poder de influência, e lembra que a gente falou no começo, qual que é o objetivo de uma crise? Estancar, resolver rápido e evitar que esses erros aconteçam novamente. Então, se você tem influência e você consegue usar isso em favor de uma ação benéfica e rápida, você pode sim usar a sua influência. A gente viu grandes canais como o Thiago Nigro, G4 Educação, usando da sua influência como canais de informação ou como canais para conectar outras empresas, outras organizações, para mobilizar ações rápidas e imediatas de maior alcance. Então, quanto menor for a sua empresa, ou você enquanto pessoa física, influencer, você vai ter uma ação pequena. Quanto maior for a sua empresa, maior é o seu tipo de atitude. Então, um cliente insatisfeito com algo dentro do produto ou dentro do serviço, ele vai olhar para o porte da empresa e interpretar qual é a capacidade de resolução de problema que essa empresa tem. Um cliente também vai escolher uma empresa pela ideia que ele tem da capacidade de que essa empresa pode resolver problemas, entende? Então ele vai escolher uma empresa pequena, ele não tem uma expectativa de alta capacidade de resolução de problemas quando ele escolhe uma empresa pequena. E diferente de quando ele escolhe uma empresa grande, ele imagina que essa empresa vai poder protegê-lo mais de possíveis erros. Então, a gente precisa deixar isso muito, muito alinhado, né? Da mesma forma como a gente faz um contrato, é para quando tudo dá errado, né? Porque se tudo der certo, a gente não precisa de um contrato. O contrato, ele existe, seja num casamento, numa sociedade ou num contrato de prestação de serviço. Ele existe para, se as coisas derem errado, a gente olha para lá e sabe para onde tomar uma decisão. Da mesma forma, o gerenciamento de crise. Esse planejamento, esse comitê de gerenciamento de crise é como se fosse um contrato. Se tudo der errado, como é que a gente age? Para onde que a gente olha? O que a gente faz primeiro? Eu vou trazer também um case para vocês de uma gestão de crise que eu precisei fazer ainda sem maturidade dentro da empresa e sem maturidade dentro do cargo. Foi extremamente desafiador. Eu tinha recém assumido a posição de gerente comercial, estava saindo da área de marketing, indo para a gestão comercial, dentro de uma loja de carros seminovos. E nós estávamos fazendo o sorteio de um carro nas redes sociais. Então tinha sido uma campanha de meses de duração, tinha tido muito envolvimento, muito engajamento, número de vendas, o alcance da empresa, vendas para outros estados. Então tinha dado muito resultado. No dia que a gente ia fazer a revelação do resultado do sorteio, que foi ao vivo, deu uma tempestade na cidade onde ficava a empresa, caiu a luz, caiu a internet, todo mundo esperando o resultado, a audiência lá na estratosfera esperando o resultado daquele sorteio. Eu ia conduzir o sorteio dentro da empresa e a gente estava com chuva, vento, sem luz, sem internet. Eu fui para casa para poder fazer o resultado do sorteio. E aí nessa ocasião, a gente ficou na dúvida. Fazemos ou não fazemos? Cancelamos ou não cancelamos? E foi muito em cima da hora. Foi uma tempestade repentina. Tinham pessoas de muitos estados, muito distantes de onde a gente estava, participando daquela transmissão. Então, na hora eu decidi ir para casa, liguei o celular e fiz uma live extremamente simples, que não foi dentro da empresa, mas abri uma live e fiz o sorteio ali de acordo com as regras que a gente tinha. E também a luz já falhou na sequência, a gente já ficou sem internet. Quando a gente fez o lançamento do sorteio, já comunicou em todos os canais da forma como a gente tinha previsto o resultado, a audiência entendeu que o resultado divulgado estava incoerente, porque a gente tinha alguns parâmetros para avaliar e eles começaram a boicotar o resultado do sorteio nas redes sociais, reclamando, dizendo que não tinha sido coerente, que na verdade quem tinha sido ganhador tinha sido outra pessoa, que a gente tinha pulado um determinado parâmetro ali da avaliação do sorteio e tudo mais. E aquilo começou a dar um alcance gigante no momento em que a gente estava sem internet, sem luz e não estava nem conseguindo assuntar aquilo.
Então aquilo foi chegar depois, horas depois, na verdade, quando o negócio já estava virando uma tsunami. Ainda nesse dia, né, nessa ocasião, a gente olhou para tudo aquilo, eu no caso, né, era de madrugada isso ainda, vi tudo isso e precisei tomar uma ação imediata. Então eu voltei e olhei, bom, quais são os nossos objetivos, o que a gente quer gerar com esse resultado, o que a gente quer gerar com essa ação, que tipo de consequência a gente espera. Nessa ocasião, eu gravei um vídeo, sem consultar o diretor da empresa na ocasião. Já gravei um vídeo e falei, avaliei todos os requisitos, entendi que de fato a gente tinha pulado um dos requisitos, então estava certo, o tipo de reclamação que a audiência estava fazendo estava correto, a gente tinha de fato pulado, feito uma má interpretação, a gente não tinha infringido nenhum valor ético ou moral, mas a gente tinha tido um erro de interpretação. Então eu me posicionei nas redes sociais, divulguei qual era o resultado correto, expliquei quais tinham sido os termos, que tinha sido a nossa primeira vez fazendo o sorteio, falei sobre isso, para que as pessoas pudessem ser compreensíveis em relação a isso, e a gente se corrigiu. Quando a gente fez isso de forma imediata, a ação reverberou de forma positiva. Então todo mundo entendeu o objetivo da empresa, todo mundo se conectou com a humanidade, né, com as pessoas que estão por trás daquele negócio, e a gente teve resultados extremamente positivos com aquilo. Não por estar buscando uma oportunidade, não por estar buscando gerar resultado a partir daquela ação, mas por estancar. A gente agiu de acordo com os nossos valores, com o objetivo da ação, e a gente se posicionou. Então o que a gente teve que fazer nesse caso, que foi extremamente difícil? A gente lançou um resultado e essa pessoa na verdade não era ganhadora, entendeu? Então a gente teve que tirar o prêmio de uma pessoa e devolver, né, para outra pessoa. Então alguém foi impactado e a gente gerou um tipo de benefício para essa pessoa também, porque ela teve uma expectativa. A gente comunicou que ela seria a vencedora e na verdade outra pessoa que tinha sido a vencedora. Mas a gente tinha um plano. A gente tinha regras muito claras e nós mesmos erramos a interpretação dessas regras. Então a gente comunicou isso para a audiência, gerou um benefício também para essa pessoa que foi impactada e comunicou o verdadeiro sorteado de acordo com as regras, não de acordo com o que eu acho, de acordo com os valores da empresa e de acordo com as regras que tinham sido pré-estabelecidas. Então essa jornada, ela se aplica para qualquer tamanho de crise, seja pequena, média ou grande. É ter uma plataforma de marca onde você entenda qual é o seu tom de voz, quem são os porta-vozes da empresa, olhar para o mapeamento de possíveis crises de pequeno, médio e grande porte, padronizar a comunicação, treinar a sua equipe, principalmente a equipe relacionada ao atendimento, como se comportar, quando que você sobe a tomada de decisão para outras lideranças dentro da empresa, como que você conduz, até onde você tem carta branca para seguir no momento de crise dentro de onde você está, enfim, mapear as condutas e mapear os possíveis impactados, seja interno, externo ou de maior alcance, quem são os possíveis impactados, como que eu ajo, com quem que eu falo. Se você tem isso, é como se fosse um contrato, ele vai estar lá na sua gaveta, e você tem ele para um momento de crise, para um momento onde as coisas dão errado, né? Para saber como se comportar. Então é isso, eu espero que a essa altura você já tenha curtido esse episódio, também já esteja seguindo a gente por aqui. E se você gostou, se foi útil para você, compartilha também com outros amigos para que outras pessoas também tenham mais repertório sobre como fazer gestão de crise. Eu espero que essa conversa na janela tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre isso. Até a próxima Conversa na Janela. Tchau!